Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Olá, Olá, tudo bem? Boa noite, Henrique. boa noite, doutora Késia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Um prazer enorme estar aqui com as pessoas, né? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem a professora Késia. É um prazer enorme tê-la aqui conosco, doutora Késia. Prazer todo meu, tanto com você quanto com o Instituto. Maravilha. Se a gente dá mais alguns minutinhos para o pessoal entrar, acho que Acho que pode. Uns já dois pode começar. minutinhos? Oi? Não sei se você quiser dar uns 2 minutinhos ou se que você quiser ir apresentando também. Perfeito. Vamos dar uns minutinhos, enquanto isso eu vou falando um pouquinho também sobre o tema que a gente vai tratar, né? Então, estamos aqui com a doutora Késia, que é biomédica, mestre em biotecnologia e PhD em neuropsicofarmacologia. Ela atua como neurocientista e professora na Universidade Universitária na Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia em Vitória, Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, doutora Késia. E meu nome é Henrique Akiba, eu sou diretor de pesquisa do IBN, também sou doutor em psicologia experimental. E é um prazer enorme estar com vocês. Hoje nós vamos tratar sobre o tema de neuroplasticidade, né? Que é um tema super importante, faz parte de todo o nosso dia a dia e está na perspectiva de que nós conseguimos modificar nosso cérebro a cada dia. É isso. Eu acredito que a gente já pode ir começando sobre o tema, a perspectiva aqui hoje fazemos um bate-papo, né, em que a gente vai tratar de alguns temas e nós dois conversamos sobre isso, né? Então, primeiramente, né, doutora Kézia, a gente gostaria de entender melhor o que seria a neuroplasticidade, do que se trata esse tema, né, para o nosso público. Sim, então a neuroplasticidade, ela começa com eventos moleculares, né? Então, assim, para a gente traduzir, começa lá no nosso neurônio mesmo. Então, lá naquele neurônio que vai precisar amplificar, né, sua comunicação, então gerar novos dendritos, novas redes ali neuronais, e isso é a base para a gente gerar esses novos comportamentos ou, de fato, mudar comportamentos, né? Então, é importante sempre entender, igual a gente conversou mais cedo, que é um estímulo, é algo ativo, não é algo passivo, né? Então, é basicamente uma linguagem simples, é isso que a gente pode falar. Começa ali com a transformação desse neurônio, liberando, então, ali neurotransmissores, que são os mensageiros químicos, né? Liberando fatores de crescimento neuronais, como o BDNF, né? Uma proteína importante. E aí, sim, continuando esse evento a cada dia. Maravilha, né? Então, a neuroplasticidade ela estaria aí envolvida em nossa capacidade de modificar o nosso cérebro conforme as experiências, né? Sobre isso que estaria por trás de aspectos como aprendizado, né? O desenvolvimento de competências. E foi sempre assim essa perspectiva de que o cérebro se modifica até o final da vida? Como que você vê isso? Não, na verdade, você vai poder até complementar isso por conta da formação em psicologia, mas na gente, na neurociência, nós como neurocientistas ali, principalmente da parte molecular, que é a minha, né? A gente tem visto cada vez mais estudos sobre isso e isso é algo mais recente. Então, é algo que a gente está conseguindo mensurar melhor com as tecnologias, né, com a própria biotecnologia, com o próprio avanço dos estudos da epigenética, da expressão gênica. Então, a gente está conseguindo correlacionar essas mensurações moleculares com o comportamento, com testes psicológicos, por exemplo, que foi uma parte que eu fiz no meu doutorado. Isso é uma coisa recente, não é uma coisa que era assim, né? Inclusive, hoje mesmo recebi no meu Instagram, Kézia, realmente é possível mudar? É possível gerar novos neurônios? É possível gerar novas conexões neuronais? Ué! E aí, a sua visão, Henrique? Como é que foi lá na psicologia?
Perfeito, né? Na psicologia você tem aquela tradição antiga de que inicialmente se pensava que, de certa forma, o cérebro era meio rígido depois de que você chegar no nível, certo nível de desenvolvimento adulto, por exemplo, né? Em que a gente acredita, então, certos fatores como personalidade, inteligência, até certas competências ligadas à psicopatologia também eram de uma natureza mais cristalizada, digamos assim, né? E o que é muito interessante é que, com o entendimento de que o cérebro é plástico e, portanto, ele é modificável a partir da experiência, isso seria um embasamento para desde aspectos como, por exemplo, a psicoterapia, né, que permite a mudança em níveis estruturais, em níveis das nossas redes neurais, até mesmo e até mesmo reabilitação de pessoas que têm algum tipo de lesão, como caso de AVCs, traumas, assim por diante, até a possibilidade de mudar, de certa forma, as estruturas biológicas por trás de certos mindsets, né? A ideia de modelos mentais e assim por diante, que nos permite, por exemplo, trabalhar com o aprendizado, né? E é nesse sentido que eu também gostaria de ouvir suas contribuições. O que você acha sobre essa ideia das implicações para a educação? Então, para a educação é fundamental, porque a neuroplasticidade, essa capacidade mesmo de desenvolver esses novos estímulos, essas novas conexões, está por trás do processo de aprendizagem. Né? Então, mais uma vez, voltando a falar que é algo ativo, é algo que a gente precisa estar com esse metabolismo cerebral, né? Todo esse funcionamento do nosso cérebro adequado. E isso está por trás do aprendizado, né? Então, a gente pode colocar aí alguns fatores que a gente já conhecia, como, por exemplo, o sono. Né? É durante o sono que nós formamos memória, é durante o sono que nós consolidamos memória. E a gente precisa falar sobre isso, porque até recentemente a gente tem colocado vários fatores aí que acontecem durante o sono no nosso cérebro. Então, como, por exemplo, a próprio estímulo para a formação dessas novas conexões neuronais, a liberação de melatonina como sendo um fator estimulante da neuroplasticidade. E aí, só para a gente relembrar, a melatonina, gente, é o hormônio do sono, né? É o hormônio aí que vai ser liberado a partir da serotonina, inclusive, da noradrenalina. Então, assim, olha quanta coisa está envolvida, né? E o aprendizado precisa disso, né? Precisa desse estímulo. Não é uma coisa, mais uma vez, passiva. Eu não vou só ler e tá tudo certo. Eu preciso ativar isso, né? Perfeito, né? E é interessante pensar, né? Porque é algo tão simples como uma boa qualidade de sono, ou mesmo o exercício físico, né? Consegue promover neurogênese, que é algo que até pouco tempo atrás não se acreditava ser algo possível, né? Com a criação de novos neurônios. Hoje se sabe que o exercício físico, especialmente aeróbico, ele é promotor da promoção de novos neurônios, especialmente no hipocampo, né? Que é uma região fundamental ali para a regulação do nosso humor. Por isso que quando você faz exercício físico, por exemplo, se sente tão bem, isso também tem efeitos profundos no nosso cérebro. E essa é uma estrutura também importante para a regulação de estresse, né? E Isso, regulação das naturalmente, emoções. e para as memórias, né? Na prática, a formação de novas memórias. Então, é uma relação Exatamente, que importantíssima para o começa ali, aprendizado. né, e consolida a partir desses estímulos, né? Então, muitas vezes acho que acabam perguntando, e como eu melhoro neuroplasticidade? Como eu consigo trazer isso para o meu dia a dia, fazer diferenças? Na prática, hábitos saudáveis, né? Que às vezes nossos avós já falavam que era, por exemplo, super importante fazer um pouco de exercício físico, ter uma alimentação saudável, rica em ômega 3, por exemplo, ácidos graxos associados ali a precursores como da serotonina, por exemplo, como o caso do triptofano, né? Então você pode falar Perfeito. bem melhor do que eu, né? Sim, Na é empresa. que eu ia falar exatamente isso. Você falou do exercício, que é o que a gente tem de maior estímulo comprovado, né? Como o exercício sendo esse fator também fundamental para a neuroplasticidade. Mas por quê? Por causa da liberação de neurotransmissores. Por causa de verdade dessa síntese de neurotransmissores que também vai estar envolvido com a alimentação. Por quê? Porque 95% da nossa serotonina, por exemplo, que é fundamental para o processo de aprendizagem e neuroplasticidade, é produzida no intestino. Então, quando você vê um artigo que eu acabei de postar lá no meu Instagram, que só o fato de você comer verduras, vegetais e frutas, além de ter uma atividade física, hábitos simples, já conduzem uma melhor qualidade de vida, um cérebro mais ativo com
estímulos cognitivos maiores, assim, né? Eles dividem as pessoas nesses estudos, né, Henrique? Nesse caso, dividiram e elas tiveram um aumento nos scores, né? Nas pontuações das funções cognitivas. Então, olha que interessante, assim, um fator... E eles nem correlacionaram com outras doenças, não. Eles só fizeram, não, as pessoas que têm um hábito saudável, alimentação saudável e exercício físico comparado ao seu estímulo, né? Como está o seu estímulo cognitivo e já viram diferenças aí, né? Perfeito. Na prática, engraçado, a gente estava até pensando em falar no final sobre as dicas, acaba fluindo, né? Acaba fluindo. E outro ponto que é importante lembrar, né, como a neuroplasticidade ela pode ser interessante para, por exemplo, resolver problemas, ser mais criativo. Quais as implicações disso no nosso dia a dia? O que você vê aí do ponto de vista molecular? Então, quando a gente tem um cérebro constantemente ativo nesse sentido da neuroplasticidade, da conectividade, do aumento da conectividade, do aumento da oxigenação, e aí envolve todos esses estímulos que a gente falou, a gente tem uma tomada de decisão melhor. Então, basicamente, a gente tem uma ativação maior do pré-frontal, né? Que é o centro da nossa inteligência, o centro de controle das emoções, o centro das funções cognitivas. Quando a gente está gerando esses estímulos, a gente está realmente preparando esse cérebro para esses momentos, tanto de tomada de decisão, quanto de lidar com o estresse. Então, é como se a gente realmente estivesse preparando esse cérebro para essas situações. Então, isso é muito importante, né? Então, ter esses estímulos constantes são tão importantes, né? E aí, então, eu vou deixar mais uma dica de como gerar neuroplasticidade para o final. Não vou falar agora não, porque tem mais uma. Boa, perfeito. E de fato isso é muito interessante, né? Porque você tem vários estudos até mostrando uma questão preventiva de como você tem um cérebro que é plástico, né? O que significa você estimulá-lo de várias formas diferentes pode ser promotor de saúde, né? E até ajudar na prevenção a demências, né? Como Alzheimer e assim por diante. Então, a perspectiva de pensar um pouco fora da caixa é uma via de mão dupla nesse sentido, né? Pode ou mesmo promover novos hábitos, promover novas formas de estimular o nosso sistema nervoso, né? E na perspectiva de que, por exemplo, a neuroplasticidade pode ter uma relação importante aí para a criatividade, né? Como você falou, se tiver uma maior conectividade nas estruturas pré-frontais, isso pode promover com que eu pense outras maneiras ou até estruture de maneira mais efetiva, né? Os meus pensamentos, as minhas maneiras de interpretar o mundo e a partir disso conseguir criar soluções novas, por exemplo, né? Exatamente, porque quando você vai estudar sobre a criatividade, por exemplo, você sempre está ali esse fator da conectividade cerebral. Então, por exemplo, algumas dicas que eu dou para os alunos, né, da escrita à mão, da escrita literalmente do estudo com esquemas, com mapas mentais, tudo isso porque você vai sair desse óbvio, né? Você vai sair da sua zona de conforto e vai pensar, como que eu vou explicar neuroplasticidade com mapa mental? E aí você vai fazendo várias setinhas coloridas e isso tudo está aumentando sua conectividade. E isso é um fator para que numa próxima atividade seu cérebro já esteja mais criativo no sentido de mais conexões ali, né? A gente fala dessa questão da conectividade, Henrique, por quê? Por mais que a gente tenha as áreas visuais, auditivas, a gente vai mandar sempre conexões para o pré-frontal. Então, a gente sabe que é ele que dá significância, é ele que dá, de fato, a sede dos pensamentos complexos, do foco, da concentração e da criatividade. Então, é por isso que é tão importante falar disso, né? Com certeza. Kézia, então, aqui a Nádia já respondeu aqui. Muito obrigado, Nádia. Eles iam perguntar sobre qual que era o seu Instagram, né? Uhum. Então, é @doutora.kézia Anders com Z e 2 As, né? Kézia Anders. E um N, ok? Vou poder segui-la também. E é interessante mesmo, né? Porque a perspectiva é que muitos dos aspectos relacionados à criatividade você conseguir observar os fenômenos por partir de outros ângulos, né? E assim por diante. Deixar esse cérebro preparado justamente para isso. Porque quando a gente tem essa conectividade, essa neuroplasticidade, a gente realmente vai começar a olhar situações de maneiras diferentes e não só daquela que, entre aspas, você está acostumado, né?
Então, quando você começa, e aí a gente falou vários estímulos já aqui, e é o que a gente chama de ambiente enriquecido. A gente está enriquecendo o nosso cérebro com o nosso ambiente, com os nossos estímulos externos, né? Você falou desse ponto, eu lembrei de um elemento que a gente costuma trazer nas aulas, que é até a existência de períodos críticos no desenvolvimento, né? Para você, de fato, o seu cérebro ele se desenvolve, a neuroplasticidade varia ao longo da vida, né? Então, você começa, por exemplo, com 2.500 sinapses formadas ali quando você nasce, e ao longo dos 6 anos isso sobe para em alguns anos isso sobe a 15 mil sinapses por neurônio, basicamente, né? E acho que é importante também a gente falar sobre essa diferença entre a plasticidade em nível sináptico, né, no nível celular, e também dessas redes, como você tinha comentado a questão das conexões e assim por diante, Uhum. né? Sim, essas diferenças elas vão ser consolidadas nessas redes de acordo com os estímulos que elas recebem. Então, é por isso que é tão importante. E aí, o estímulo, a gente volta a dizer, não é só você, por exemplo, estar aprendendo, por exemplo, indo à escola. Não, é a nutrição, é o seu sono, é como que é seu tempo de descanso. Então, é como é seu ambiente familiar. É o que eu chamo nas aulas de estilo de vida, né? Então, assim, se você pratica algo em relação à espiritualidade, então tudo isso, né? Porque às vezes a gente fala, mas fala de um ponto só, né? Sobre essa questão, inclusive, que você falou das sinapses, né? Que depois a gente vai ter uma poda lá na adolescência, e aí a gente vai continuar o desenvolvimento até a finalização, vamos dizer assim, do amadurecimento do pré-frontal. Mas tudo isso é com base em estímulos. Então, de acordo com os estímulos que eu recebo do meu ambiente, isso pode ser favorável ou não para o meu processo de neuroplasticidade. Perfeito. Isso que você falou faz muito sentido até quando a gente pensa em estudos derivados de uso de substâncias, né, por exemplo, né, e até a nossa capacidade de se recuperar ao uso de substâncias como isso é diferente ao longo da vida, né. Então, por exemplo, o início precoce, muitas vezes ele tem um fator deletério muito maior do que se você, por exemplo, começa a utilizar ao final da vida, né, por exemplo, né. E quais idades, o Doug está perguntando aqui em quais idades ocorrem a poda neuronal, né? Basicamente, início da adolescência, puberdade, né? Que você começa a ter. Eu até brinco com meus Exatamente. E alunos. todos Você esses começa a fatores ficar... envolvidos, né, Henrique? Essa questão da nutrição está muito envolvida, a questão do sono está muito envolvida. Então, esses estímulos que eles vão receber e vão consolidar na vida adulta. Então, isso que a gente está falando sobre o que era antes, né, da gente achar que era estático, personalidade e tudo mais, a gente sim consegue ter uma modificação de acordo com os estímulos, psicoterapia e outros, né? Perfeito. E até em dois níveis, se a gente pensar, né? Algumas coisas são em nível estrutural e até outro ponto que a neuroplasticidade também é muito trabalhada é a nossa capacidade de recuperar o cérebro frente, por exemplo, a situações como lesões, AVCs e tudo mais. E isso é a base para a reabilitação da neuropsicologia, por exemplo, né? Exatamente. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui que, opa, surgiram também, né? Ah, Adriano Oliveira colocou: cirurgia bariátrica pode ser prejudicial para o meu intestino? Uma cirurgia bariátrica pode ser prejudicial para o intestino e consequente no meu cérebro ou não? Cirurgia de bypass. Então, a gente tem que conversar um pouquinho, porque nessa parte, você sabe que quem passa pelo processo da cirurgia bariátrica precisa suplementar alguns nutrientes, né? Obrigatoriamente. Então, se você tem essa parte nutricional bem estabelecida junto tanto ao nutricionista quanto ao cirurgião, a gente consegue controlar isso. Agora, primeira coisa que eu pergunto quando alguém vem conversar comigo sobre questões emocionais e o cérebro: como está a alimentação, como está o sono e como está o intestino. Justamente porque 95% da nossa serotonina e mais de 50% da dopamina, dois neurotransmissores muito importantes para esse equilíbrio cerebral, né, são produzidos ali. Né? Existe uma rede entérica, que é o que a gente chama de redes neurais do intestino. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Como eu falei, não é só alimentação, mas como está o funcionamento desse intestino. Então, se ela tem a parte nutricional adequada, ok. Mas se existe alguma alteração,
aí é bom procurar essa questão nutricional, né? Perfeito. E cada caso é um caso também. É importante dar uma olhada na questão médica, né? Ter um acompanhamento sempre de um especialista, né? Exatamente. E outra pergunta aqui foi do Usher Gomes. Ele colocou sobre a memorização rápida para não perder nunca o que é preciso fazer. É difícil não perder nunca, né? Na prática, até seria algo. Será que seria bom a gente nunca mais esquecer de algo, né? Mas talvez essa É, perspectiva de manter a memória boa, acho que seria esse o ponto, né? Como a gente consegue manter a capacidade intelectual, de memorizar as coisas, assim por diante. Acho que vem muito de encontro que a gente tem falado, né? Não sei o que você acha, né? Que em termos de hábitos saudáveis, e tem algo que é do próprio desenvolvimento, né? O nosso cérebro também vai ficando mais velho, mais rígido, né? De maneira mais ampla, né? E acho que é importante lembrar que, apesar de a gente ter essa poda neuronal, isso serve para ter um ganho de eficiência do nosso cérebro, né? Então é como se logo no início da infância você tivesse toda uma tentativa e erro, digamos assim, que seu cérebro vai criando várias conexões e ele só vai fortalecendo aquelas que de fato são mais utilizadas, são mais fortes, mais necessárias para o seu dia a dia, digamos assim. exatamente. E é o que está por trás das habilidades, né? Por isso que cada um tem habilidade, né? São habilidades diferentes. Então, isso é importante, né? E por que a gente também, igual você frisou, é bom esquecer algumas coisas? Justamente para que a gente tenha essa capacidade de renovação, de não só renovação, mas de ressignificação, que eu acho que é uma coisa que a terapia traz muito e é uma coisa que eu falo muito e que muita gente precisa entender até para superar alguns traumas, né? Mas, assim, ele perguntou também sobre a questão da memorização rápida. Em relação à Uhum. memorização, tem estudos falando que você estudar durante um tempo e logo em seguida tirar um tempo de silêncio, um tempo de descanso, que é o que o pessoal quase não faz, isso é importante para o processo de memorização. Inclusive, tem até já documentários sobre isso, daquelas pessoas que decoram várias palavras, vários números para competições. Uma das coisas que elas fazem é esse tempo de silêncio, e a outra questão é a questão das associações, né? Que a gente sabe que o nosso cérebro associa melhor quando a gente, né? E aí tem os próprios mapas mentais que vão ajudar nisso, mas o tempo de silêncio é uma coisa que eu sempre falo, né? Principalmente porque essa vida sempre agitada. Você chega em casa, liga a televisão, liga som, você nunca tá sozinho no seu silêncio. E é no silêncio que o cérebro se equilibra, é no silêncio que essas memórias começam a ser formadas, é no silêncio que você começa a ter algumas respostas do seu próprio cérebro. Então, eu acho que essa dica também é muito boa. Você falando isso me lembra bastante das práticas meditativas, integrativas e assim por diante, né? Que há milhares de anos tentam trazer um pouco disso, e que a ciência tem, de maneira mais ampla, né? Através de vários estudos, a neurociência, a psicologia, a medicina, de maneira geral, tem visto uma série de benefícios acerca disso, né? Bom, eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso, né? Também um dos meus chapéus é relacionado também à arte de viver, que traz essas práticas em nível para grande parte das pessoas também, através de técnicas de respiração, meditação, yoga, né? Mas eu queria saber, você que não tem esse chapéu, né? Como que você pensa isso, né? Não, perfeito. Assim, eu sempre falo disso também. É uma das coisas que eu comecei a praticar mais de um tempo para cá, justamente porque eu peguei vários artigos para montar uma aula sobre neurociência da meditação, especialmente mindfulness, que é o mais aplicável ali. E esses artigos, eles trazem coisas muito legais, Henrique, como Uhum. aumento da conectividade, oxigenação cerebral, neuroplasticidade, neurogênese, a ativação das áreas do pré-frontal, que é o centro da nossa inteligência, e controle maior das áreas das emoções, principalmente para quem tem ansiedade, algum transtorno de humor. Então, assim, olha quantos benefícios por você tirar momentos do seu dia para praticar isso. E, assim, uma coisa que sempre me perguntam nessas palestras, Kézia, mas eu faço a meditação na hora do estresse e melhoro. Mas eu falei, só que quando que você vai ter esse cérebro mais ativo? Quando você praticar, quando você não está precisando. É claro que na hora da crise vai ser interessante, você vai sentir um alívio,
Mas quando você pratica todos os dias, você vai aumentando ainda mais a capacidade desse cérebro de lidar com essas situações, né? Então, inclusive estudos mostrando aí, ó, para quem está querendo seguir dieta, aumento da autoestima, controle em relação às alimentações. A gente falou de alimentação saudável, e muita gente fala, ah, não consigo, não consigo. A meditação já é mais uma ferramenta para isso. Então, olha quantos benefícios, né, Henrique? E tem Com toda a parte certeza. molecular envolvida. Então, assim, tem estudos já sugerindo a questão do aumento da liberação de BDNF, que é a proteína responsável por essa neuroplasticidade, né? Perfeito. Um dos estudos que a gente comenta também é como é possível até você trabalhar na expressão gênica associado à utilização dessas técnicas, né? Então, Exatamente. é Exatamente. Então, muito por conta dessa, profundo. toda essa ativação, isso está mudando esse ambiente desse neurônio. E aí, como muda esse metabolismo, essa expressão gênica é ativada. Então, essa expressão gênica que, inclusive, vai conduzir a síntese de neurotransmissores, de sensação de tranquilidade, o próprio BDNF, como eu falei. Então, assim, é muito top. Uhum. O Eduardo trouxe mais uma pergunta aqui, falou da importância da qualidade intestinal. Gostaria de ver sua percepção sobre a capacidade de aprendizado, neuroplasticidade para pacientes atípicos como os pacientes com TEA. Pois é, então, essa questão da qualidade desse, na verdade, de todo o funcionamento do trato gastrointestinal para os transtornos, seja do espectro autista, ou atípicos, ou transtornos de humor, já é algo que está sendo muito bem estabelecido, viu, Eduardo? Então, assim, inclusive, a gente já recomenda esse acompanhamento multidisciplinar. Não só para esses, mas, por exemplo, algumas síndromes genéticas, como o próprio síndrome de Down, né? Eu que dou aula de genética médica, a gente já vê o quanto a complementação dessa parte nutricional está melhorando essas funções também cognitivas, essas funções comportamentais. Até porque, né, Henrique, o nosso cérebro é muito sensível ao que a gente come. Então, não é só a liberação de neurotransmissores, mas a próprio nível de glicose, por exemplo. Né? Sim. Então, assim, a gente precisa entender isso, porque o excesso ele vai estimular de uma maneira muito alterada o cérebro e a baixa também. Então, o equilíbrio é que é o nosso carro-chefe aqui, né? E eu acho que outro ponto importante é que, mesmo que a gente tenha um cérebro bastante plástico, também tem uns limites do que você pode esperar em termos de modificação, né? Digamos, é o também que nos permite ser humanos, né? Senão poder treinar até bastante, né? Digamos assim, virar um super crânio, né? Em determinada coisa. Tem limites Sim, biológicos que são dados aí entre aspectos daquilo que da nossa própria genética e da nossa própria espécie, né? Mas exatamente. dentro disso Genética, tem bastante idade, coisa, né? Tudo isso vai com influenciar, vai certeza. colocar alguns limites, né? Perfeito. A gente, infelizmente, tem pouquinho tempo hoje, né? Já está se encaminhando para o fim. Se você quiser falar um último comentário, né? Considerações finais, a gente pode Não, o que a aquela gente dica que pode você disse que falar ia dar. aqui é dos estímulos, né? Eu acho que a gente pode voltar a falar dos estímulos, porque com certeza quem entrou aqui tá querendo entender melhor em como eu vou aumentar essa neuroplasticidade, então, gente, com certeza, alimentação, sono, meditação, tempo de silêncio, tempo de descanso, estímulos favoráveis. Então, aprender uma nova, né, uma nova língua, uma nova habilidade, tudo isso está por trás desse processo de neuroplasticidade, que inclusive é um fator preventivo, né, em relação ao processo de doenças degenerativas. Falando especialmente do sono, né, já tem até estudos mostrando que uma noite de sono perdida, né, Henrique, já é suficiente para a gente mensurar beta-amiloide no sangue, no próprio LCR. Ou seja, uma noite ela pode ser suficiente como um fator de risco para o desenvolvimento do Alzheimer. Então, assim, olha Perfeito. como o sono é tão importante, gente. E é uma loucura, né? Com essa vida estressante que a gente tem, de repente, quanto que a gente poderia estar cuidando melhor do nosso cérebro e também a gente tem falado bastante dos aspectos positivos, né? De fato, que é como que a gente pode cuidar e ter um cérebro saudável, um cérebro com bem-estar e assim por diante, né? Sim. Bom, doutora Kézia, muitíssimo obrigado pelo seu tempo hoje, muito obrigado Eu agradeço.
audiência também. Com certeza teremos mais vezes você aqui conosco, né? Obrigado por caso seja de convite, naturalmente, né? Claro, E é um prazer para mim, estarei sim. ficamos aqui com gostinho de quero mais, né? Muito Sim, obrigado. verdade. Também. Obrigada mesmo, Henrique, pelas contribuições, pelo convite. E assim, deixo aí o meu Instagram, né? Tá aí nos comentários, mas assim, vamos manter essas conversas, porque quanto mais pessoas souberem, né, do quanto a gente tem esse poder de neuroplasticidade, de neurogênese, de ter uma melhor qualidade de vida e saúde mental, melhor. Perfeito. E naturalmente, como é comum, né, problemas de saúde mental, a gente tem mais de 20% da população ao longo da vida, então é super importante, de fato, a gente ter essa noção de autocuidado, promoção de saúde, né? E Exatamente. acredito que bate-papos como esse poderão ajudar, pelo menos a ter algumas ideias, né? Exatamente, pelo menos colocar um pouquinho a cada dia, né, para a gente melhorar aí essas funções neuronais. Perfeito. Então tá, muitíssimo obrigado. Um abraço Obrigada a eu, todos mais uma vez. Estamos à disposição. e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, Até, tchau. abraço, tchau.